paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Você que é nossa ovelha aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Irupi, você que caminha com a gente nesse ministério, nessa família abençoada, você que está também seguindo a gente, você que é de outro ministério, um beijão no seu coração. Bem, nós estamos aqui, para falar sobre o Apocalipse. É o nosso curso, não é verdade? Nós já demos a primeira lição, que já está postada no YouTube, e agora estamos gravando a segunda lição. Então você vai precisar da sua apostila para acompanhar, você vai ler, você vai buscar os textos bíblicos de referência, para que você possa então aprender sobre o que nós estamos passando para você. Porque os últimos dias estão aí, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento. As profecias já se cumpriram e estão se cumprindo agora. Não existe mais tempo para ficarmos prolongando o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Ou você vai agora, ou talvez você não vá nunca. Então vamos para a palavra de Deus? Bem, Daniel, no capítulo 9, nós temos ali uma das mais importantes profecias relacionadas à volta de Jesus. Ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, ali está sob o governo do anticristo e a implantação do reino milenial, o famoso milênio que nós tanto ouvimos falar. Podemos dizer que as profecias das 70 semanas de Daniel é um portal que nos introduz no cenário organizado por Deus, onde se desenrolarão os acontecimentos que consumarão a existência do homem no planeta. Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia. E também, finalmente, para ungir o santo dos santos. Bem, meu amado, minha amada, as 70 semanas proferidas por Daniel nesse texto são semanas de anos e não de dias. Todos sabemos que uma semana é constituída de 7 dias, mas dentro da simbologia bíblica, e se tratando de profecias, essas semanas aqui, a profecia de Daniel se refere, são de anos ao invés de dias. Ou seja, para cada dia da semana se conta um ano, e para cada semana teremos 7 anos. No Velho Testamento era comum o uso de semana de anos. Lá no livro de Levíticos, no versículo 8 do capítulo 25, Deus usa esse tipo de linguagem ao estabelecer o ano do jubileu. Ali Deus estabelece que os judeus deveriam contar uma semana de anos, isto é, contar cada dia da semana como sendo um ano, e então multiplicar essa semana de anos por 7, e então teriam ali o ano do jubileu. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total, 49 anos. É o que diz o Senhor ali em Levíticos 25, verso 8. Um outro caso na Bíblia aconteceu quando o Senhor Deus ordena ao profeta Ezequiel, no capítulo 4, verso 5, que este, simbolizando Cristo, colocasse sobre si os pecados de Israel e que este os carregasse por 390 dias, sendo um dia para cada ano de pecado do povo. Portanto, as 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 são 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. O anjo disse a Daniel que essas 70 semanas estavam determinadas sobre o povo dele e a sua santa cidade. Isso significa que as 70 semanas estão relacionadas ao povo de Daniel, isto é, aos filhos de Israel e à cidade santa deles, Jerusalém. Esses versículos também falam de cessar a transgressão, de dar fim aos pecados, de expiar a iniquidade, de trazer a justiça eterna, de selar a visão e a profecia e de ungir o Santo dos Santos. Se lermos atentamente esse texto, perceberemos que ele fala acerca do fim desta era, pois trazer a justiça eterna refere-se ao milênio, ao reino milenar, quando será estabelecida a justiça de Deus na terra. Portanto, este único versículo indica que as 70 semanas que tiveram sua contagem iniciada no ano 445 a.C., alcançarão o final desta era e introduzirão
o reino milenar. Amém. Né? As 70 semanas profetizadas por Daniel são divididas em 3 blocos, segundo esse texto. São 3 blocos distintos. Vamos para Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar, reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas, que é o primeiro bloco, e 62 semanas, segundo bloco. A cidade de Jerusalém será reconstruída com muros e ruas, mas em tempos difíceis. Verso 26 diz: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, de acordo com essa escritura, as 70 semanas se dividem em 3 blocos. Tá? Primeiro bloco de 7 semanas, Daniel 9, 25, que são 49 anos. Segundo bloco, 62 semanas, Daniel 9, 25 também, que configura 434 anos. E o terceiro bloco, que é de uma semana, Daniel 9, 27, que são 7 anos. O primeiro bloco é de 7 semanas, 49 anos. Esse é o período da reconstrução de Jerusalém. Vamos então para a profecia bíblica para que nos posicionemos nesse estudo. No ano de 587 a.C., Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, à frente de um grande exército, invadiu Israel. Você pode conferir isso em Daniel 1, verso 1. Está escrito lá. No terceiro ano de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Em 2 Reis também 24:1 diz, nós temos aqui o mesmo relato. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele, Joaquim, voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O que aconteceu foi que, com a rebelião do rei Joaquim, Jerusalém foi totalmente destruída pelo exército babilônico e com a cidade também foi abaixo o templo construído por Salomão, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor levou cativo um grande número de sobreviventes judeus para a Babilônia, e entre eles Daniel. Mas de acordo com a profecia de Daniel no verso 25, Jerusalém seria reedificada e restaurada. Israel passou 70 anos cativo na Babilônia, e nesse período o Império Babilônico foi substituído pelo Império Medo-Persa, e agora, sob esse novo regime, uma ordem de reedificação de Jerusalém foi assinada pelo rei Artaxerxes e entregue a Neemias em 14/3 de 445 a.C. Isso está registrado em Neemias capítulo 2, versos de 1 a 6. Nessa data, iniciou-se a contagem da primeira divisão de 7 semanas de anos da profecia, ou seja, 49 anos, que terminou no ano 397 a.C. No final desse período, a Santa Cidade estava totalmente reconstruída, Daniel 9, 25. O segundo bloco, 62 semanas, são 434 anos, até ao ungido, o príncipe. Então, esse segundo bloco pegaria ali, né, depois dos 49 anos, iria até Jesus Cristo, o ungido de Deus que foi morto em Jerusalém. Daniel 9, 25 aqui, ele traz para nós essa descrição. Sabe e entende. Desde a saída
da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungida ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse segundo bloco tem aproximadamente início no ano 397 a.C. e foi até os dias da pregação dos apóstolos de Jesus. De acordo com a história, o Império Medo-Persa foi substituído pelo Império Grego e o Império Grego pelo Império Romano. No período do Império Romano, Cristo, o ungido, Cristo, o Senhor Jesus, né, iria nascer, exercer o ministério terreno, fundar a igreja e morrer. Pouco mais de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Jerusalém seria novamente invadida e destruída agora, dessa vez no Império Romano, pelo próprio Império Romano. O versículo 25, além de mencionar as primeiras 7 semanas, o período da reconstrução de Jerusalém por Neemias, também fala de um período de 62 semanas até a morte de Cristo, o ungido. Então, somando-se as 7 semanas de Neemias, 49 anos, com mais essas 62 semanas, 434 anos, isso perfaz um total de 483 anos. Até aqui a crucificação de Cristo, temos então 69 semanas estabelecidas. Isso significa que uma semana profética, a última semana, a 70ª, período de 7 anos, é jogada para o futuro. Guarde bem isso. A última semana foi jogada para o futuro. Se cumpriram até Cristo 69 semanas. Então, recapitulando, os primeiros 49 anos vão desde a ordem para reedificar Jerusalém até o término da reedificação. Os 434 anos estendem-se desde a reedificação de Jerusalém até ao ungido ao príncipe, até o Cristo crucificado. A última parte do versículo 25 diz: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso se refere ainda à edificação que ocorreu durante as primeiras 7 semanas, isto é, durante o primeiro período composto dos 49 anos. Fala de Neemias, capítulo 2, verso 1, até o final do livro. Bem, mas Daniel continua no verso 26. Ele fala do príncipe que virá. O verso 26 diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. A palavra morto refere-se à crucificação de Cristo, ou ungido de Deus. O príncipe que há de vir é uma referência profética a um general romano chamado Tito Vespasiano, que no ano 70 depois de Cristo, à frente de um grande exército, invadiu e destruiu Jerusalém completamente, juntamente com o templo construído por Herodes, o mesmo tempo onde Jesus ensinou. O verso 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nesse versículo, o pronome ele refere-se ao príncipe do versículo 26, ou seja, Tito Vespasiano. Entretanto, esse ele, que no verso 26 se refere a Tito Vespasiano, será na verdade o anticristo que virá. Na profecia bíblica em tipologia, Tito foi uma prefiguração do anticristo. O que Tito fez no ano 70 depois de Cristo, o anticristo repetirá no futuro. Portanto, a profecia aqui em Daniel 9 considera os dois como sendo um só. O primeiro, Tito, é a prefiguração, o segundo, o anticristo, é o cumprimento. O anticristo, que é tipificado ou prefigurado por Tito, conforme o verso 27, fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa aliança será um acordo firmado com Israel, que tensionará durar um período de 7 anos. Esses 7 anos são a última das 70 semanas mencionadas em Daniel 9:25, 9:24. É a 70ª semana, os últimos 7 anos antes do retorno de Cristo, em glória, para estabelecer a justiça na terra, conforme Jesus predisse em Mateus 24, versos 10 a 13 e versos 29 e 30. Capítulo 25 ainda, versos 31 a 46. Você pode buscar nesses textos, na sua Bíblia você vai encontrar, tá bom? Jesus fala sobre esse tempo em Mateus 24, versos 10 a 13,
verso 29 e 30 do capítulo 24, e no capítulo 25, verso 31 a 46. No meio desta última semana, o anticristo, para acessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso significa que ele impedirá os judeus de oferecerem sacrifício sobre o altar no templo e começará a perseguir os judeus e toda espécie de religião. Meu irmão, se você observar bem, né, vamos ver daqui para frente, que o período da igreja entrou com uma inserção entre a 69ª semana e a 70ª. A 69ª encerrou-se em Cristo, na crucificação, e dali para cá, então nós temos uma inserção de tempo. Nesse tempo é o tempo da igreja, é o tempo da graça. No final desse tempo, então, nós vamos ver surgir a 70ª ou a última semana. Vamos recapitular um pouco. Desde a época em que a ordem para edificar a cidade de Jerusalém foi dada, até a completação dessa reedificação, passaram-se 49 anos ou 7 semanas. Então, da época da conclusão dessa reedificação até a crucificação de Cristo, foram mais 62 semanas ou 434 anos. Após a crucificação de Cristo, ou 70 semanas, as 70 semanas ficaram suspensas. E essa suspensão ainda permanece até hoje e perdurará até o arrebatamento da igreja, quando terá início a abertura dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 6. Bem, nos 4 evangelhos, o Senhor Jesus disse que por causa da sua crucificação, Deus desistiria dos filhos de Israel temporariamente. Portanto, a história deles ficou suspensa na cruz, e daquela época em diante, eles foram deixados por Deus. Deus colocou-os de lado temporariamente, não no quesito cuidado, mas como agente profético. A história divina então passou a focar a igreja. Isso significa que a história da igreja ocupa o espaço de tempo entre o final da 69ª semana e o início da 70ª. Em outras palavras, a era da igreja, que é a era da graça, o tempo que vivemos hoje, equivale ao tempo decorrido entre a 69ª semana e a 70ª. Isso significa que a era da igreja divide em 2 partes a história de Israel. Em algumas parábolas de Mateus, Jesus é muito claro quando se dirige aos judeus. Na parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33 a 46, ele fala da transferência do reino de Deus. Nessa parábola, a vinha é a cidade de Jerusalém e os lavradores são os líderes israelitas. No verso 41, ele diz: respondeu-lhe, fará perecer a estes malvados e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe remeta os frutos nos seus devidos tempos. Essa transferência do reino se cumpriu quando Tito e seu exército destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então ali o reino de Deus foi transferido, né? Quando Tito veio e destruiu Jerusalém, o reino deixou os judeus, não é verdade? E agora eles perderam a sua pátria e foram pulverizados por todas as nações da terra. Na parábola das bodas, o Senhor diz: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou-lhes a cidade. Mateus 22, 7. Essas tropas eram o exército romano que, sob o comando de Tito, destruiu Jerusalém. Mateus 22, 9 mostra que a pregação do Novo Testamento voltou-se então para os gentios. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. Agora os judeus, aliás, os gentios, né, que somos nós, foram alcançados. Bem, a 70ª semana, o milênio e a eternidade. Vou falar um pouquinho sobre isso. Essas parábolas mostram que após a crucificação de Jesus, Deus deixou temporariamente de tratar com os filhos de Israel e voltou sua atenção para os gentios. Portanto, a época da crucificação de Cristo, a história dos filhos de Israel foi suspensa na cruz. Essa suspensão continuará até o final da era da igreja, quando Deus, uma vez mais, visitará os filhos de Israel. Em Romanos 11, 25, Paulo chama o fim da era da igreja, o início da 70ª semana, de plenitude dos gentios. Então, a última das 70 semanas de Daniel terá início. Depois dessa 70ª semana, haverá o milênio, o reino milenar de Cristo na terra. O milênio será seguido do novo céu e da nova terra, com a nova Jerusalém. Então, dali para frente, a eternidade. Bem, no início da 70ª semana, surgirá um governo mundial sob o comando de um líder extremamente maligno e poderoso, o anticristo. Por isso os judeus o temerão e serão
compelida a fazer um acordo, uma aliança com ele que deveria durar 7 anos. De acordo com aquela aliança, o anticristo se comprometerá junto aos judeus a não persegui-los em sua religião. Entretanto, na metade da última semana, nos últimos 7 anos, o anticristo romperá essa aliança. Ele forçará os judeus a interromper a oferta de sacrifício e ele mesmo se assentará no templo de Deus em Jerusalém, o terceiro templo que ainda vai ser construído, declarando que é Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo fala sobre o anticristo, o homem da iniquidade, e diz que ele será alguém que se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Na Bíblia, a última das 70 semanas é dividida em 2 partes. O que divide essa semana ao meio é o rompimento da aliança do anticristo com os judeus, proibindo então que se continue com os sacrifícios e assentando-se no templo e dizendo-se ser Deus. A Bíblia não relata muito sobre a primeira metade da 70ª semana, no entanto, ela tem muito a dizer sobre a segunda metade. Em Apocalipse 11:2, essa segunda metade da 70ª semana é descrita como sendo de 42 meses, ou de 1260 dias. Em Apocalipse 12:6 e no verso 14 de tempos, diz, em Apocalipse 12:6. E no verso 14 diz de tempos, tempo e tempos e metade de um tempo. Isso é 3 anos e meio. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa última metade da 70ª semana, que acontecerá após o arrebatamento. Meu irmão, vamos parar por aqui, porque o assunto é bastante complexo e extenso. Vamos continuar na próxima aula. Um beijão no coração. Deus te abençoe.